Olá, boa tarde ou quase boa noite. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho, e hoje é dia 18/1/2026, terceiro domingo do mês de janeiro, né? Estamos aqui no culto da família. Nós somos uma igreja evangélica e estamos atuando apenas pela internet. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, vai encontrar o meu telefone, vai ter um cantinho para você fazer perguntas. E temos os nossos cultos, são todos gravados e disponibilizados no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. Você pode nos assistir lá também. Estamos no Instagram e no Facebook, ok? Peço que você curta, comente, compartilhe e diga de onde você está. Quando você faz isso, o YouTube entende que essa gravação é importante e pode distribuir para outras pessoas, tá bom? Fica à vontade em nos seguir. Bom, então vamos dar início. Queria que você fechasse os seus olhos para fazer uma breve oração aqui. Jesus querido, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento na tua presença. Que o Senhor possa nos animar, Senhor, nos alegrar com a tua presença aqui, Jesus. Peço que o Senhor abençoe a Eliette, abençoe esse culto, receba esse culto para a honra e glória do teu nome. No nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Então, irmãos, glória a Deus por esse dia, né? 18 de janeiro de 2026, e estamos aqui novamente, né? Bom, o título que eu vou falar hoje se chama Comunhão com a Luz, né? Porque Jesus, ele se propõe como, e ele é a luz que veio ao mundo. Em João está escrito, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, quando a gente pensa assim, mas Jesus é luz, que tipo de luz é essa, né? Às vezes tem a imagem de Jesus, né, com aquela coroinha brilhante em cima, mas é isso a luz? Não. A luz tem uma outra conotação, né? Tem uma conotação espiritual atrás disso, né? Uma conotação até enigmática. O que é essa luz, né? Antes de falar dessa luz de Jesus, o que significa, irmãos, eu queria falar rapidamente sobre, que vai ter ligação, que eu vou fazer ligação lá na frente, sobre a geração atual que a gente vive, né? O quanto essa geração está desconectada com a geração que eu vivi. Porque a geração que eu vivi, a gente escutava pai, escutava avô, pegava conselho de avô, ouvia as autoridades. Só que agora, a geração que existe, de jovens até 30 ou 40 anos, talvez, 20, 15, geração abaixo dos 35 anos, vamos dizer assim, 40 anos, é a geração do eu sei, você não sabe de nada, né? É essa geração, uma geração de pessoas que se dizem autossuficientes, né? Não precisam de relacionamentos profundos com seus antepassados, com seus parentes, né? Não tem muito diálogo, né? E isso também foi fruto de uma cultura de desconstrução dos valores familiares que existiu, né? Uma cultura que tem a ver com Gramsci, né? Com Marx, alguma coisa assim. Porque está tudo muito interligado, irmãos, porque essas culturas elas estão a serviço de Satanás. Então, essa geração é uma geração que quer aprender com amigos ou quer aprender com a internet, né? Ela é uma geração que ela despreza o conhecimento dos mais velhos, né? Os mais velhos, para eles, são antigos, são desatualizados, né? E
a reboque disso, eles desprezam também o conhecimento de professores, de pastores, de ministros de Deus, de policiais. Eles não veem autoridade. Como eles não veem autoridade, eles também não veem autoridade de Deus, né? E a gente vê que, para piorar essa situação, irmãos, muitos pastores que se apresentam na mídia e depois acabam dando algum escândalo ou coisa que o vale e acaba envergonhando a igreja. Aí a pessoa fala, eu vou seguir esse cara aí, esse cara só quer saber de dinheiro. Eu vou seguir esse cara, ele está relacionado com escândalo do banco, tal e tal e tal, né? E os mais velhos, os pais, acabam sendo desprezados, né? Então, nesse exato momento, irmãos, eu tenho certeza que a maioria dos jovens estão com as caras, com os rostos enterrados nos seus celulares. Às vezes vai até um avô, uma avó lá almoçar na casa deles, ou eles vão almoçar, mas eles não querem saber de conversar mais com as pessoas mais velhas, porque a informação tem que chegar de outro meio e não do meio que antigamente se usava, né? E por quê? Porque uma pessoa vivida, irmãos, é uma pessoa que já testou muitas coisas, uma pessoa que já sofreu, uma pessoa que já errou, e ela tem toda a sabedoria do mundo, né? Então, eles não querem saber de Bíblia, não querem saber de nada que se relacione a valores tradicionais, né? As pessoas, então, elas não, elas têm muita urgência em tudo, elas estão acostumadas a receber uma informação muito instantânea, muito pasteurizada, né? E as coisas espirituais, irmãos, não fazem parte dessa gama de informações que chegam até ela. Não chegam coisas espirituais, coisas da alma, né? Então, como a informação é muito instantânea, muito pasteurizada, muitas vezes as pessoas recebem informações de uma mídia, oficial ou não, totalmente manipulada. E as pessoas, a maioria, acredita, né? Então, na internet, mesmo na televisão, a gente não sabe mais, irmãos, o que é real, o que é manipulado, porque nós somos enganados, somos doutrinados, somos vendidos como mercadorias. O nosso CPF é vendido como mercadoria, né? Para ser comercializado, para que produtos sejam comercializados, nós somos desinformados pela mídia, nós somos manipulados pela mídia, né? E acaba existindo, irmãos, com essa cultura totalmente torta, as pessoas acabam fazendo juízo de valores, muitas vezes julgando vidros como pedras preciosas e julgando diamantes como coisas que não prestam e descartando, né? Então, atualmente, irmãos, muitas gerações se contentam, principalmente jovens, com superficialidade, vulgaridade, essa cultura funk, carnaval que vem daqui a algumas semanas. A gente vai ver milhares, milhões de jovens sambando atrás de trio elétrico, em bloquinhos, cheios de promiscuidade, de drogas, de sexo, de prostituição, e se contentam com isso, irmãos. Pior é isso, se contentam com isso, né? Ou então, aqueles que não gostam disso, mas ficam horas, horas e horas atrás de joguinhos no computador, gastando suas vidas em futilidades, e não querem ouvir coisas que interessam, só querem ficar naquela superficialidade, naquele
passatempo, né, naquela coisa assim meio desconstruída da vida, né, inverteram os valores, né, as pessoas inverteram, no mundo inverteram, então um feto de tartaruga vale muito mais que um feto humano, né, nas universidades, que é a casa do saber, né, então as drogas são aceitáveis, a desconstrução, o esculacho, tudo isso, irmãos, são coisas assim que você não entende o porquê, né? Inclusive, a universidade, que deveria de ser uma instituição que aceitaria todas as correntes de pensamento, eles são totalmente intolerantes aos conservadores, ao cristianismo, a pessoas que pensam diferente da corrente vigente lá, que é o esquerdismo. Então, existe uma intolerância. Eles pregam muito que a direita é intolerante, mas, na verdade, eles são, né? Acuse-os do que você é, né? Então, o que a gente percebe? Que uma mentira, uma doutrina contada 1000 vezes, acaba sendo aceita como verdade, né? E a grande maioria da população vive através dessas aparências, dessas mentiras, desses valores superficiais, e algumas igrejas que às vezes têm algum sucesso em arrebanhar pessoas, você vai ouvir o culto, né? O culto é totalmente baseado em promessas vazias, em promessas de valores econômicos, ou você vai arrumar seu marido, ou você vai arrumar, a sua saúde vai ser perfeita, coisas que são irreais, mas acabam arrebanhando pessoas. Não que eu não estou pregando que não exista modificação da pessoa, ou modificação econômica, ou modificação da saúde. Mas o mais importante, irmãos, o cerne é Jesus Cristo. As pessoas tinham que buscar as igrejas por causa de Jesus Cristo. E as pessoas não estão buscando as igrejas por causa de Jesus Cristo. Elas estão buscando as igrejas porque elas querem o carro do último tipo, né? E tudo isso, irmãos, acabam levando as pessoas a renunciarem os valores espirituais para aceitar o mundo, né? Então, elas vivem no engano, nas aparências, e poucas vão conhecer verdadeiramente quem é Jesus, né? Então, isso a gente chama, não a gente, a Bíblia chama de treva. Esse povo que está longe de Jesus, que está longe dos valores espirituais, que está vivendo nesse engano, é um povo que está em trevas, né? E na Bíblia há alguns significados de treva, né? Treva, por exemplo, eu queria que o pastor abrisse 1 Tessalonicenses 5:2. Treva pode ser ignorância espiritual, né? Então, ele está tão distante de Deus que ele desconhece qualquer coisa relativa a Deus. Então, 1 Tessalonicenses 5:2 fala assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, irmãos, aqui treva tem o significado de ignorância espiritual. Treva também na Bíblia, irmãos, agora eu queria que o pastor abrisse 1 João 1:6. Treva também, deixa eu colocar aqui para eu acompanhar. Treva também na Bíblia pode ser falta de comunhão com Deus ou falta de comunhão com os irmãos. 1 João 1:6 fala assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica
de todo pecado. Então, irmãos, ter comunhão com Deus é sair das trevas. Só que a Bíblia fala, né, que a luz veio ao mundo, de que foi Jesus, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isso a gente vê acontecer, irmãos. O único jeito é as pessoas se voltarem para Deus, o único jeito é nós dobrarmos nosso joelho e orarmos para que os que estão próximos de nós abram os olhos, abram o coração, abram a vida, para que a luz de Jesus possa reinar. Porque a própria Bíblia fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Mas existe uma promessa, irmãos, existe uma promessa para os que não estão conformados com este mundo, e ainda há os que não estão conformados com o que está acontecendo, que está em Colossenses 1,12, que fala assim, Colossenses 1,12, eu não sei se dá para o pastor abrir, só para a gente terminar essa reflexão, Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, nós temos essa chance. As pessoas têm essa chance, olha o 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, através do sangue de Jesus, irmãos, a gente pode sair dessas trevas. Amém? Era essa a reflexão que eu tinha a fazer, que a maioria das pessoas estão enganadas, estão nas trevas, mas alguns vão acordar, alguns vão ter a necessidade, alguns vão dar ouvidos à verdade. Então, irmãos, eu acho que a gente, como cristão, tem que ser esse canal de bênção, esse canal de disseminação, né? Para que as pessoas possam acordar e virem para a luz. Amém? Deixa eu só fazer uma pequena oração para encerrar essa palavra. Senhor Jesus, nós necessitamos dessa luz, Pai, dessa luz maravilhosa, Senhor, que vem de Ti. Mas também, Senhor, nós queremos refletir a Tua luz como um espelho, Pai. Nós queremos refletir, Senhor Deus, o Teu amor, a comunhão que Tu tens, Senhor, conosco. Nos ajuda, nos capacita, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser cristãos melhores, a ser cristãos úteis, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.